Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Deixa eu beber um pouco de água aqui pra minha voz não falhar. Beber água, viu pessoal? Bom, hoje a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre a aula 2 de Roma. Eu já falei um vídeo aqui sobre monarquia de Roma. Vou deixar aqui embaixo na descrição sobre a monarquia, né? A aula que eu comecei em Roma. E hoje a gente vai para a parte 2 de Roma, que é a República. A gente viu que antes da República, pessoal, ocorre uma revolta patrícia, certo? Na monarquia. E aí vai ter uma nova forma de governo em Roma, que é a República. A gente tem que entender que é o seguinte: em Roma, a questão chamada República, pessoal, não era um governo, né, para todos. A gente sabe muito bem que quem era cidadão de Roma naquela época só era os patrícios. Então, os plebeus, os escravos, não são considerados cidadãos de Roma. Então, pessoal, essa República Romana só vai ser considerado para quem é realmente cidadão de Roma, ou seja, para os patrícios, aqueles que eram latifundiários, que eram grande produtores de terras de Roma. Então, pessoal, para você ter uma ideia, no Senado, né, que era um dos maiores, uma das maiores coisas de Roma, né, que é dos maiores, o maior do governo de Roma, naquela época que era o Senado, só era organizados por patrícios, né? Os plebeus, os escravos ficavam de fora. Na verdade, os escravos não eram considerados cidadãos. Então, você vê por aí, a democracia romana, né? A sociedade romana, pessoal, a pirâmide etária da sociedade era os patrícios, né? Como eu falei, que era grande mantedores de terra, grandes latifundiários, os plebeus, né? E no topo e na base da pirâmide eram os escravos. Só que você vai ver que na República, nesse novo processo da República, vai abrir uma nova classe social chamado os equestres. O que são os equestres, pessoal? Os equestres, eles vinham de uma raça, né, os equestres ou equinos, era uma raça de cavalo muito grande em Roma, e esses equestres eram comerciantes de Roma, né? Eles eram os comerciantes, né, em Roma, e eles vão fazer parte da pirâmide etária logo abaixo dos patrícios, certo? Outra coisa também que em Roma era muito. Era um pouco. Desculpe, pessoal, que eu balancei aqui. Era um pouco complexa. Era a questão do casamento. O casamento, pessoal, em Roma era uma forma de exercer, de ascensão social. Você vai ver que muitos plebeus casavam justamente pela questão de ascensão social, principalmente depois da lei da Canuleia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E você vai ver que os plebeus, né, e os patrícios casavam sim por interesses sociais, não por amor como a gente vê hoje. Hoje em dia você vai ver uma questão de amor. Naquela época não. Naquela época o casamento era uma questão de ascensão social mesmo, uma questão de elevação social. Além disso, pessoal, o que vai marcar também a República vai ser as questões de luta de classes, né, as lutas sociais em Roma, né, contra os patrícios e plebeus. Né, em 494 ocorre uma greve geral, certo? Que ocorre várias mudanças de Roma, né? Em 490 a 471 vai ser criado, né, o tributo da plebe. Poliano, que é o tributo da plebe? O tributo da plebe, pessoal, basicamente, ela falava que os plebeus, né, eles poderiam participar do Senado. Lembre-se que eu falei, né? Antigamente, antes dessa tributo da plebe, quem organizava o Senado era os patrícios. Com essa lei da plebe não, né? Existiam 10 plebeus que poderiam ter voto
e ter veto de voto no Senado. Exemplo, vamos supor, por exemplo, que o Senado poderia passar aumento de lei, aumentar o pão, né? Aumentar o pão, o preço do pão. Esses plebeus poderiam vetar sim, essa lei, né? E falar não, a gente é contra o aumento do pão. E poderia ter veto de voto, tá? Contra a questão dessa elevação do pão. Então, agora também, pessoal, que em 450 foi fundada a famosa Lei das 12 Tábuas, né? Que são direitos civis. A galera de direito aí, quem quer fazer direito, né? Quem quer a fim de fazer direito, vocês vão ver um pouco dessa Lei das 12 Tábuas em Roma. A minha prima faz direito e no primeiro semestre ela tá no terceiro hoje. Terceiro? É segundo ou terceiro, não lembro. Acho que é terceiro semestre. E no primeiro semestre ela viu essa lei de tábuas, né? Que são direitos civis no semestre da faculdade. E eu tive que ajudar ela. E ela tava não querendo saber o que era isso. Não sabia o que era isso. Então a galera que vai fazer direito vai procurar ver muito sobre isso. O que é que dizia essa lei? Essa lei, pessoal, dava igualdade jurídica aos patrícios e os plebeus. Aqui são meus vizinhos, pessoal, que estão gritando, então não ligue muito, certo? Que eu tô gravando um vídeo final de semana, então é assim mesmo. Então, voltando. O que é que dizia essa lei? Né, dava poder jurídico aos patrícios e os plebeus. Dava uma questão de igualdade de direitos iguais, assim, juridicamente, tá, pessoal? Entre patrícios e plebeus, né? Em 450 e 445, né, foi criada a Lei Canuleia, como eu falei no último coisinha que eu falei sobre casamento. A Lei Canuleia, ela dava força para o patrício e o plebeu se casar. Antigamente, pessoal, quem casava, patrício casava com patrício e plebeu casava com plebeu. Hoje não, na partir dessa lei que eu não leia, não. Essa lei que eu não leia, patrício poderia casar com patrício e plebeu poderia casar com o plebeu, certo? E escravo, Poliana. Ficava de fora, né, pessoal? Não era nem cidadão escravo naquela época. Outra coisa também, pessoal. Também acabou o fim da escravidão por dívidas. Por que, Paulina, acabou o fim da escravidão por dívidas? Aí tem uma consequência. Roma estava se expandindo muito, pessoal, certo? Então, a cada dia Roma se expandia. E essa lei, né, de escravidão por dívidas foi encerrada. Foi encerrada gradualmente, tá? Não foi encerrada de uma hora para outra, foi gradualmente, tá? Pela expansão de Roma. Falar na expansão de Roma, a gente tem que falar um pouco aqui que Roma estava se expandindo além do mar, além ao mar, né? O mar é monstro, né? O mar é nosso, além do mar Mediterrâneo, certo? E Roma estava se expandindo, pessoal, principalmente na cidade de Cartago. Cartago era uma província, era uma cidade que era além do mar Mediterrâneo e Roma conquistou esse território de Cartago, certo? Esse território de Cartago, Roma conquistou e além de jogar sal na terra, o que isso significa jogar sal na terra? A hegemonia de poder, pessoal. Roma queria demonstrar o seu poder na cidade de Cartago jogando sal na terra. Então, conquistou Cartago, né, e conquistou algumas outras territórios além, né, do mar Mediterrâneo. Por isso que a questão da escravidão, pessoal, está muito presente aí. Por quê? A partir do momento que Roma começa a deixar a lei de escravos por dívidas, ela tem que se expandir para ganhar territórios e escravos. Então, foi esse processo da República que Roma ganhou mais escravos, pessoal, mais a expansão. É claro que a gente vai ver na baixa, né, na queda de Roma, que essa expansão e essa questão da escravidão vai ser uma consequência da queda de Roma, tá? Uma das. Mas isso aí é um dos próximos capítulos. A gente vai falar um pouco sobre República, certo? Outra coisa também, pessoal. Vai ocorrer uma crise, né,
a consequência dessa questão dessa expansão de escravos e dessa expansão territorial vai ocorrer várias consequências. Entre elas, pessoal, vai ocorrer uma crise, pessoal, na questão da reforma agrária entre os irmãos Draco, né? O Tibério Draco e o Caio Draco. O que é isso, Paulino? Bom, o Tibério Draco, ele queria fazer uma lei da reforma agrária, né? Já que eu falei aqui, pessoal, que os territórios ficavam na mão dos patrícios. Então, o Tibério Draco, né? Primeiro o irmão Tibério Draco, primeiro da família Draco, o Tibério Draco, ele queria, pessoal, fazer uma lei da reforma agrária. Essa lei não passou e ele acabou sendo assassinado. Anos depois, o seu irmão, o Caio Draco, né, veio ressuscitar a mesma lei do seu irmão. E além dessa lei da reforma agrária, ele queria também uma lei que fixasse a lei do preço do pão. Pão, gente, lembre-se que de Roma até a Idade Média a gente vai falar muito sobre pão. Pão é o único alimento básico da família tradicional humana, tá? Roma, esses grandes latifundiários, os plebeus, eles plantavam trigo e o trigo era uma base da produção do pão. O pão, pessoal, você vai ver que desde a época da Idade Média, o pão era o alimento que era a base da família, da mesa de cada família romana da Idade Média, certo? Porém, outros alimentos, como alimento de caça, porco, outras carnes, pessoal, lembre-se que esse tipo de alimento, a gente vai ver na Idade Média, né, que esse tipo de alimento era para a burguesia e para os ricos. Então, a pessoa mais pobre comia era pão, né? E o pão era a base alimentar dessa época. Então, tendo a reforma agrária, ia dividir as terras dos patrícios e ocorreu que o Tibério Draco ele foi assassinado. E como eu falei, o seu irmão, né, queria justamente fazer esse tipo de anexação do preço do pão. O que é que ocorre? Essa lei não passa, essas duas leis não passam, tanto a lei da reforma agrária do irmão do Caio e a lei da fixação do pão não passa. E nisso, o que é que ocorre nesse processo? O Caio Draco, ele se suicídio, ele comete suicídio, e suicídio em Roma, pessoal, é uma forma de protesto, tá? Ele comete um suicídio político, como uma forma de protesto. Ele quer dizer, olha, eu vou cometer suicídio como forma de política. E realmente esse nome fica para a história, né, dos irmãos Draco, né, sobre esse ato do Caio Draco. Bom, o que ocorre nesse processo, pessoal? Nesse processo, né, ocorrem várias revoltas entre os patrícios e os plebeus, certo? Uma dessas consequências também, pessoal, que eu esqueci de falar para vocês, foi a questão que as terras conquistadas por Roma iam ser para os plebeus. E isso, nessas terras conquistadas, e isso ajudou os plebeus a ir cada vez mais para a guerra. Só que acontece, essas terras conquistadas iam ser para os plebeus. Só que isso não ocorre. Ocorre que essas terras ficam fica para os patrícios em vez dos plebeus. Então, ocorrem vários conflitos sociais entre os patrícios e os plebeus, né? Nessa questão é fundado dois partidos, o Partido Popular dos plebeus e o Partido Aristocrático dos patrícios, certo? O que é que ocorre aí? Ocorre uma intervenção, né? Instalado a ditadura, né, provisória em Roma, tá? No máximo ficaria 1 ano e é fundada a ditadura em Roma e fundado um novo período em Roma que é o Império, certo? Próxima aula a gente vai falar sobre o Império Romano, tá, pessoal?
vou pedir duas coisas, por favor, para vocês. Se inscreva no canal, pra você estar me ajudando a fazer mais vídeos para vocês. Eu quero chegar esse ano a 100 inscritos, com fé em Deus. Você faz parte, a gente já tá com 62 inscritos. Eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, a gente tá com o canal pequeno ainda. Mas eu quero agradecer a você que tá me deixando ter um espaço na sua vida, que tá me deixando ter um assunto na sua vida. Então, eu quero agradecer a vocês e me ajuda a divulgar os vídeos, tá, sobre os assuntos. Também ativa o sininho, o pessoal tá me ajudando. Outra coisa também que eu te peço é me siga nas minhas mídias sociais, no Facebook como no Instagram, porque com o Facebook e o Instagram eu tenho um pouco mais de contato com vocês, né? E qualquer dúvida que poderia ser tirada de vocês, eu tô no Instagram e tô no Facebook. Então, por favor, né, façam isso. Espero que cada um de vocês gostem da videoaula. O próximo assunto a gente vai falar sobre Império Romano, e o próximo assunto que a gente vai falar sobre a baixa, né, a queda de Roma, porque é muito importante para a gente depois falar um pouco sobre Idade Média, certo, pessoal? Um grande abraço, espero que cada um de vocês gostem e até mais, pessoal.